Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje, contida no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, nos versículos do 7 ao 13, ela nos apresenta Jesus enviando os seus discípulos em missão. E a primeira coisa que nos chama a atenção nesta palavra é exatamente o conteúdo do anúncio que o Senhor ordena aos seus discípulos a proclamarem pelo caminho. O reino dos céus está próximo. Meus irmãos, antes de qualquer atividade ou serviço, os discípulos eles são enviados para proclamar que Deus está visitando o seu povo e deseja reinar também em seus corações. Isso nos ensina, meus irmãos, que a missão que Jesus nos confia, ela não nasce no meio das nossas incertezas que muitas vezes permeiam o nosso caminho, mas exatamente da certeza de que, independente da realidade que nós venhamos a viver nessa jornada, Deus continua agindo na nossa história. Mas nós percebemos também no Evangelho de hoje que Jesus não quer que esse anúncio permaneça apenas nas palavras, mas que ele se torne ação. É por isso que imediatamente ele acrescenta: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Meus irmãos, o reino de Deus anunciado, ele deve se tornar visível através de gestos concretos de amor, de libertação e também de cuidado. Nós devemos entender que a palavra proclamada e a vida testemunhada, elas caminham juntas e que na missão o discípulo não deve apenas falar de Deus, ele deve se tornar sinal visível da presença de Deus neste mundo. É justamente por isso que Jesus recorda que de graça recebestes, de graça deveis dar. Isso para nos lembrar, meus irmãos, que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, a fé, a vocação, a graça e também a própria missão, é um dom gratuito. Os discípulos do Senhor, assim como nós também hoje, nós não somos donos da graça, mas nós somos instrumentos dela. E quem reconhece que recebeu tudo gratuitamente, aprende a servir sem interesses, a servir sem buscar recompensas ou talvez reconhecimento. Mas dessa gratuidade nasce uma outra exigência do Evangelho de hoje: a confiança na providência divina. Jesus pede aos seus discípulos que não se apoiem excessivamente nas suas próprias seguranças, porque o Senhor ele deseja que os seus discípulos aprendam a confiar naquele que os envia. Por fim, meus irmãos, Jesus fala da paz que deve acompanhar os seus discípulos na jornada. Ao entrarem numa casa, eles devem oferecer a paz. E isso revela que a missão não consiste em imposição, nem em dominação, muito menos em conquista. Mas ela se revela em levar a presença da verdadeira paz que tem a capacidade de reconciliar o mundo. Da paz que provém de Deus, meus irmãos. Pois o verdadeiro evangelizador, ele é aquele que antes de transmitir palavras, ele leva consigo a paz que nasceu a partir daquele encontro que ele fez com o Senhor. O Evangelho de hoje, ele nos ensina que a missão não é, antes de tudo, uma simples tarefa que nós executamos muitas vezes mecanicamente. Mas, na verdade, ela é uma consequência do encontro com Deus. Quem recebeu gratuitamente o amor de Jesus Cristo não consegue mais guardá-lo apenas para si. Ele transborda. E ao transbordar, ele entende que quem ama tem pressa em servir. E assim, meus irmãos, ele se torna anunciador do reino de Deus, um instrumento de cura, um sinal de paz e testemunha viva de que Deus continua visitando e transformando a vida dos seus filhos neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.